Deus, aleluia. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Eita glória, eu fico feliz demais, meus irmãos, de ver cada dia mais jovens vindo, sendo usados pela presença do Senhor, né? A irmã Cassiane aí, pela primeira vez, retornando, né? A estar louvando ao Senhor. Deixa Deus te usar, você vai ter um progresso muito grande na obra do Senhor, e Ele está esperando pessoas assim como você. Da mesma forma, o irmão Abel, Daphne, Evelyn, Kézia, Letícia, todos que estão sendo usados na obra do Senhor, direto e indiretamente. Que Deus venha honrar a vida de vocês grandemente, amém? Meus irmãos, abra a Bíblia de vocês no livro de Lucas, no capítulo 12. Aleluia, Jesus. Livro de Lucas, capítulo 12, do verso 1 adiante. Enquanto vocês encontram aí, falar um pouco do que o irmão Augusto acabou de ler aqui. Deus tem olhado atentamente, irmão Augusto. Eu tenho certeza que foi da boca de Deus que Ele lhe usou para falar aqui hoje. Deus tem usado muitas pessoas para falar isso. E Ele está olhando atentamente para cada um de nós, né, que estamos hoje dentro da igreja, e muitos estão lá fora, não dando testemunho de crente, né? Então, assim, nós temos que nos policiar muito, principalmente nós que somos jovens, né? A fraqueza da carne, ela é constante. O inimigo todo dia está na nossa porta, batendo, tentando nos derrubar. Então nós temos que apresentar esse nosso testemunho lá fora, porque na igreja é fácil todo mundo chegar e nos vermos aqui, né, como crente, mas lá fora é que nós temos que dar o nosso verdadeiro testemunho, amém? Quem encontrou? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou dividir em dois pedaços. Após o primeiro, os irmãos já podem estar se assentando. Capítulo 12 diz assim: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: Jesus, acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que há em trevas disseste à luz será ouvido, e os que falasse aos ouvidos no gabinete sobre os telhados serão apregoados. Amém? Põe sua Bíblia sobre o seu assento, vamos orar ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, nessa noite, meu Deus, estamos aqui na Tua casa, na Tua presença, meu Deus, para Te louvar e glorificar Teu santo nome. Pai, que nessa noite a mensagem que Tu colocaste em nosso coração seja transmitida aos Teus filhos, meu Deus, da forma como Tu queres, meu Deus. Que não seja eu, papai, mas que seja apenas um canal de bênção para transmitir a Tua palavra, meu Deus. Que Tu venha falar aos Teus filhos, meu Deus, na forma que Tu queres, meu Pai. Que o Senhor venha abrir a mente e o coração de cada um deles, Pai, para entender a palavra que Tu quer transmitir a eles, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar cada um dos que estão aqui nessa noite. Aqueles também que porventura não puderam vir, meu Pai, mas que estão nos assistindo através da live. Que o Senhor também venha abençoar a vida de cada um deles, meu Deus. Aqueles que estão acamados, que o Senhor possa estar honrando, visitando nesse momento. E em nome de Jesus, que a Tua palavra quebre, meu Deus, a barreira do coração de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder assentar, meus irmãos. Meus amados, mais uma vez a gente está com a missão de trazer a palavra para vocês. E como a gente ainda não é um ministrante assíduo da palavra, a gente tende a fazer algumas anotações, o nervosismo bate um pouco, mas estamos aqui para fazer a obra do Senhor, né? Como no texto fala, ajuntando-se ali, entretanto, muitos milhares de pessoas que de sorte se atropelavam uns aos outros, e começou a dizer aos seus discípulos, né? Eu consigo imaginar aqui uma multidão, né, tentando armar
uma cilada para que Jesus viesse cair nas suas próprias palavras, para que eles vierem apontar a ele, que eles viessem condenar Jesus com suas próprias palavras, né? Mas Jesus, ele fala para nós: acautelai-vos ao cuidarmos dos fermentos dos fariseus. O que é que Jesus quer dizer para nós aqui? Lendo o texto hoje, um texto atrás, ele reflete e fala o seguinte, né? E o Senhor disse: agora vós fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Ou seja, que fermento que é esse, Judean, que a Bíblia fala para nós? Que fermento de fariseu que são esse? A Bíblia relata que esse fermento que os fariseus utilizavam era a própria hipocrisia, né? Porque eles estavam transmitindo algo que eles não viviam. Ou seja, a mesma forma que o irmão Augusto falou aqui agora há pouco, que alguns jovens, ou todas as pessoas, né, ou algumas pessoas, que tendem a ter um duplo comportamento, né? Na casa do Senhor ele tem um certo comportamento, porém, quando ele sai lá para fora, ele tem um comportamento totalmente diferente. Então assim, a palavra de Deus fala para a gente. Deixa eu tentar trocar o microfone aqui, porque eu acho que está... Oi. Então a palavra de Deus fala que o fermento que os fariseus utilizavam naquela época era a hipocrisia, né? Porque teve um fariseu que convidou Jesus naquela época para um jantar, e Jesus cedeu e foi lá e jantou com o fariseu. Quando Jesus senta na mesa, o fariseu fica observando Jesus e viu que Jesus não lavou as mãos, né? Não se lavou para ir degustar do jantar. Porém, Jesus olha para ele e fala, né? Acredito que Jesus tenha observado da forma que ele olhava, às vezes com preconceito, porque Jesus não se lavou, não lavou suas mãos. E Jesus fala para ele, chama ele de hipócrita, né? Hipócritas. Vocês lavam os pratos por dentro e por fora, e os copos, porém, por dentro vocês estão sujos, impuros, né? A palavra de Deus, até ela fala o seguinte: vocês estão com rapina de maldade, né? Que eles têm cheiro mal. Ou seja, a palavra de Deus fala que aquele fariseu mostrava uma coisa que eles não viviam. Eles tentavam falar que eles estavam limpos, que eles eram perfeitos, que eles buscavam a perfeição, mas por dentro do seu coração eles tinham uma vida rodeada de miséria. Ou seja, eles não viviam aquilo que eles queriam pregar, aquilo que eles buscavam e falavam. Trazendo para a nossa realidade hoje, irmão Augusto, nós dentro da igreja hoje, nós não, porque eu creio que todos que estão aqui são lavados e remidos pelo sangue de Jesus e estão com sua salvação garantida. Mas há muitas pessoas hoje dentro das igrejas que vivem o mesmo dilema dos fariseus, né? E a própria palavra de Deus fala para nós nos acautelar, ou seja, para nós termos cuidado, né, com esse fermento. Ou seja, para nós termos cuidado com essas pessoas que hoje estão dentro da igreja, mas que estão também com a vida em pecado. E essa vida em pecado não se retrata aqui dentro da igreja. Você não consegue identificar que o irmão está em pecado ou não, porque não está escrito na testa. Mas lá fora, quando ele não apresenta o testemunho de crente dele, ele está pecando, né? E a palavra de Deus fala para nós nos acautelarmos, termos cuidado com esse tipo de pessoa. Então nós temos que passar a vigiar muito mais a respeito disso, né? Observarmos as pessoas, o comportamento, e nós mesmos temos que dar o nosso testemunho de crente lá fora. Não adianta a gente chegar aqui dentro, como o Augusto falou, e estar louvando, cantando, pregando a palavra de Deus, mas quando sai da porta para fora, quando você vê uma pessoa na escola falando mal com o outro, xingando, você não dá seu testemunho de crente, você não repreende. Então, a partir do momento que você não repreende o mal, você é conivente com ele. E a palavra fala que só tem um Deus na nossa vida. Ou você segue a Deus, ou você segue ao maligno. Então, a que Deus nós estamos servindo, né? Hoje se vê muito falar, pregadores aí pregando Deus, Deus. Mas que Deus que eles estão pregando? Que Deus que eles estão vivendo, né? Então nós temos que observar e refletirmos mais ainda sobre isso.
A palavra de Deus fala que, a palavra de Deus fala aqui que nada há encoberto que não há de ser descoberto, nem o oculto que não haja de ser sabido, porquanto tudo que as trevas dissestes à luz será ouvido, e o que falaste no ouvido do gabinete sobre o telado será apregoado. Ou seja, não tem nada de oculto aos olhos de Deus, né? Você acha que está se escondendo, mas Deus tudo vê. Deus está vendo todas as nossas atitudes. Às vezes, eu vou dar um exemplo de mim. Eu falei hoje de manhã que na consagração com o obreiro Diogo. Quando eu me converti, há muitos anos atrás, tinha um líder na igreja, não era líder de jovem, mas ele tinha um cargo de destaque naquela época. E ele falava para a gente que o pecado ele só era consumado, Mara, quando ele tinha uma segunda pessoa. Aí eu vou dar um exemplo. A pornografia, que os jovens hoje, uma grande maioria, vive nesse pecado, cotidianamente. É um pecado que assola muito o jovem hoje em dia. Mas eu fui ensinado naquela época, e eu não buscava base bíblica, que não era pecado, porque o pecado só era pecado quando ele fosse consumado com outra pessoa. Então eu vivia nesse dilema. Para mim, às vezes, quando eu estava na minha solidão lá, jovem, 12, 13 anos, eu não entendia isso como pecado. E assim, passei 1 ano, 2 anos acreditando nisso, né? Então, se a gente não buscar base bíblica para isso, entender que é pecado, na minha cabeça aquilo não era pecado. Eu estava sozinho, escondido, ninguém estava vendo, se ninguém está vendo não é pecado. E a palavra de Deus fala que tudo que você faz escondido, uma hora vai chegar ao conhecimento. Nada é escondido de Deus. Tudo que você faz, Deus está vendo. Ou seja, às vezes nós estamos aqui dando um testemunho de crente dentro da igreja, mas quando chega lá fora, eu não dou testemunho. Eu estou fazendo algo de errado com o meu colega de trabalho. Estou tentando buscar a vaga que ele ocupa hoje, tentando puxar o pezinho dele ali, fazendo um fuxiquinho, uma fofoquinha. Ah, mas isso aqui não é pecado não, porque eu estou querendo levantar a minha vida aqui dentro. Você está pecando, irmão, né? Ou seja, nós temos que ter cuidado nos mínimos detalhes. Uma hora ou outra, Deus vai revelar. E quem vai pegar a queda é quem está praticando esse erro, né? Deus vai mostrar que você está praticando esse erro. Não tem nada de oculto que Deus não vá revelar. Amém? Deus fala para nós temermos a Deus. E no sentido da palavra direto, ou seja, lendo aqui um texto mais adiante, a partir do verso 4, ele faz o seguinte: e digo-vos, amigos meus, olha como é que Jesus chama nós. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam os corpos e depois não têm o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temeis. Ou seja, o próprio Jesus fala para a gente que nós não temos que ter medo do homem, nós não temos que ter medo das heresias que os homens falam. Nós temos que temer ao único Deus, aquele que tem o poder de dar vida, que tem o poder de tirar a tua vida e te lançar no fogo do inferno. Então a que Deus que eu vou temer? Ao Deus de um homem na terra ou ao Deus que tudo criou, né? Aí a palavra fala em temer. Temer, quando você vai traduzir no dicionário, até eu fiquei confuso com isso quando eu li, que para mim, temer tinha uma diferença de ter medo. Ter medo, eu tenho um medo significante, e temer para mim era respeito, né? E quando eu fui no dicionário ler a palavra, ela fala que temer é simplesmente ter medo. Então assim, Judeu, mas como é que está falando que eu tenho que ter medo de Deus? Sim, nós temos que ter medo de Deus. Porque Deus, ele é amor, mas ele é um fogo consumidor, ele é justiça, né? Então se eu estou fazendo algo que não é do agrado de Deus, Cassiane, eu tenho que ter medo de Deus. Porque quando ele apontar a espada para mim, para fazer a justiça dele, ele vai me lançar no lago de enxofre. Eu vou para o inferno. Ou seja, eu tenho que ter medo de uma condenação dessa. Agora, nós temos... hoje nós temos a livre graça que Deus nos permitiu, né?
Por que eu vou ter medo de Deus hoje se eu sirvo a Ele? Então eu já não participo desse conglomerado, desse povo que tem medo de Deus. E tem muita gente que tem o temor de Deus na vida, que já conhece a palavra de Deus, que já vivenciou o que nós estamos vivenciando hoje, mas por algum momento se desviou da palavra de Deus. Esses, tu pode ter certeza que eles estão, como diz o ditado, aperreados, né? Eles estão lá fora numa vida que por mais que eles não falem, né, que eles estão errados, mas eles têm um medo significante do que Deus há de vir fazer, porque conhece a palavra de Deus, Augusto, né? Então essas pessoas sim têm medo de Deus, porque eles sabem que no grande dia, se eles estiverem vivos para ver, a tribulação vai ser muito grande. E quando ele vê a igreja subindo, e ele procurar em volta dele, e não ver as pessoas que estavam praticando a verdade, que estavam praticando o evangelho, não está mais próximo dele, eu tenho certeza que o desespero vai bater. E nesse momento não tem mais jeito, né? Ou seja, essas pessoas hoje têm uma possibilidade, é simplesmente aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas muitas das vezes, o preconceito, o medo da aceitação, a vergonha, a timidez, estão levando muita gente dessa para o inferno. Literalmente para o inferno, porque a palavra fala, quando Jesus voltar, ele vai recolher o seu noivo. Porém, Jesus está voltando todo dia para muita gente. A minha avó, minha bisavó, minha tataravó falava que Jesus estava voltando, né? E na cabeça das crianças, por exemplo, a gente acredita que vai ser amanhã. Só que ninguém sabe o dia nem a hora, né? Mas ele já voltou para minha avó, para minha bisavó, tataravó, já voltou para todos eles. Quem estava preparado, acredito que esteja no seio de Abraão. E os que não se prepararam? Onde é que estão a hora dessa? Né? Então cabe a nós hoje, pegar essa palavra, colocar no nosso coração e levar esse evangelho para o máximo de pessoas que nós conseguir. Por que eu vou guardar essa salvação só para mim? Judeu, mas a salvação é individual. Cada um toque a sua. Agora, como é que eu falo que o céu é tão bom? Eu prego todo dia que ele é bom, que ele é bom, que ele é maravilhoso, que eu me consagro, eu jejuo, eu oro. Por que eu não vou querer levar o máximo de pessoas que eu consigo para lá também? Por que eu vou querer esse céu todinho só para mim? Não tem lógica, né? Quando Deus mandou Jesus na terra para redimir nossos pecados, mesmo sem nós merecermos, ele nos deu essa missão, nos deixou essa missão para nós conquistarmos nossa própria salvação, porém lutarmos também por aqueles que necessitam. E eu acredito que o papel da igreja é muito isso hoje, pastor Job, da gente buscar essas pessoas lá fora, né? Não ficar aprisionado somente aqui. Todos nós aqui somos evangélicos. Todos nós hoje estamos com nossa salvação garantida. Pelo menos é o que cada um acredita e tem que acreditar nisso. Mas o que é que nós estamos fazendo para quem está lá fora? Né? Ontem eu estava conversando com o pastor Joab e a gente até estava falando. Eu citei para ele um caso aqui na nossa realidade, na escola João Nelson ali. Tem uma página deles, onde ele cita, tem uma menina que faz uns vídeos lá, e tipo, quase todas as pessoas, as meninas que ela vai perguntar, ela chega e fala seu nome, sua sexualidade e a pessoa que você acha mais interessante na escola. De 10 meninas, 8 ou 9, ou até mais ou menos nessa faixa, fala que são bissexual. Meu nome é fulano, eu sou bi, e a pessoa que eu acho mais linda é fulano, né? Então assim, nós vemos as coisas acontecendo na mídia lá fora, que estão pregando isso nas escolas e tudo, e nós, igreja, estamos fazendo o quê para combater isso aí? Né? Até estava falando com o pastor Joab, e ele sugeriu da gente pedir permissão em uma outra escola dessa, para a gente levar um culto de jovem lá dentro, numa tarde, no meio do intervalo, a gente ir lá com o nosso uniforme e falar da palavra de Deus. É esse evangelho que Jesus coloca para nós pregar. Não somente na igreja, porque aqui a maioria que está vindo é evangélico. Nós temos que levar essa palavra lá fora, para poder essas pessoas virem se curar aqui dentro. Mas se a palavra não chega neles lá fora, como é que eles vão chegar aqui? Né? É uma estatística muito alta, que a maioria das pessoas que vêm para a igreja, eles só vêm quando eles estão, como é a palavra? Fragelado, quebrado, numa separação, numa situação financeira muito crítica, ou numa situação de saúde, já numa gravidade muito grande, é que as pessoas tendem a buscar a igreja, né? Ou seja, quando a pessoa já se vê numa situação que ela não tem mais para onde correr, ela fala, minha esperança é na igreja, e ela corre para os pés do Senhor.
Mas enquanto isso não acontece, nós vamos esperar as pessoas ficar no leito de UTI, nós vamos esperar as pessoas estar entre a vida e a morte, para nós levar o evangelho? Não, nós temos que levar enquanto as pessoas estão saudáveis. E tem muita gente hoje, a gente fala assim, mas todo mundo já sabe do evangelho, todo mundo conhece a Jesus, não estão vindo porque não querem. Às vezes até querem, né? Mas a vergonha, o preconceito, a falta de atitude nossa, de falar mais de Jesus para essas pessoas, às vezes estão permitindo que ele se perca. E Jesus, quando nós chegarmos no céu, eu tenho certeza que Jesus vai ver nossas obras, né? E a nossa obra aqui na terra não é simplesmente construir igreja, doar cesta básica, fazer o bem ao pai, à mãe, ao irmão, não. É as almas que nós estamos conquistando para o reino de Deus. E principalmente aqui nós estamos cuidando, né? Porque ganhar almas tem muitas pessoas ganhando. Agora cuidar é um trabalho muito mais árduo. Nós temos na nossa igreja, né, graças a Deus, e está sendo implantado a cada dia mais, né, os líderes já estão participando, do MDA, que é o meu diplomado. E nós vamos fazer isso acontecer de forma mais abrangente e mais rotineira. Nós estamos estudando para isso, para que nós possamos passar a adotar pessoas espiritualmente, cuidarmos de cada um e ensinar pessoas a cuidar de outras pessoas também. Mas nesse início quem tem que fazer é eu, Diogo, é o Abel, é o irmão Augusto, o pastor Joab. Somos nós que já estamos aqui e já estamos preparados. Até nós prepararmos outras pessoas, né? Nós não podemos deixar a nossa juventude que está ali fora ficar perecendo. O irmão Augusto falou agora há pouco. Só vindo da sua casa para cá, você passa meio mundo de botequinho aqui, é tudo lotado. Só de gente novo, menino jovem. E se nós parar para refletir aqui, ó, no nosso meio, quantos jovens estavam aqui outros dias atrás que estão no meio dessa galera, né? Quantos jovens da nossa própria família, nossos vizinhos, estão sendo perdidos? E às vezes por egoísmo nosso mesmo, de falar do amor de Deus, nós estamos perdendo essas pessoas. Muitas delas estão com o ferimento aberto, precisando somente de uma palavra. Só de você chegar e falar que Jesus ama, às vezes as pessoas aceitam Jesus como seu único suficiente Salvador. Outras têm um coração mais duro, né? Mas até o coração de pedra, Jesus consegue quebrar com sua palavra. Não tem nenhum que Jesus não consiga quebrar com sua palavra. Vou mais adiante um pouquinho. Perdão, pessoal. Eu estou aqui só pela misericórdia. Vou mais adiante um pouquinho. E Deus fala assim, ó. Jesus fala o seguinte. Não se vende 5 passarinhos por 2 ceitis. E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais vale vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Porém, mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Ou seja, a palavra de Deus fala que por mais que nós estejamos no pecado, nós temos uma direção. Confessar o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, né? Judéia, mas eu já confessei meus pecados ao Senhor, eu já aceitei a Jesus. Mas como a palavra está falando aqui, aquele que me negar diante dos homens, também negará diante do meu Pai. Eu posso ser leigo no assunto ainda, mas no meu entendimento, negar o nome do Senhor diante dos homens, não é simplesmente eu dizer que sou ateu, ou falar que eu não quero Jesus. Eu acredito que seja mais a fundo ainda. Simplesmente, Augusto, quando você está lá no seu local de trabalho, e você vê alguém blasfemando, né, da palavra do Senhor, sobre o Senhor, falando alguma coisa de mal, e simplesmente pelo fato de você não defender o Cristo que você acredita, simplesmente pelo fato de você não defender a palavra de Deus e defender o evangelho que você segue, na minha concepção, eu posso estar errado, é uma concepção minha. Ali é um momento de eu estar negando a palavra do Senhor, negando o nome dele. Quando a pessoa às vezes dá um testemunho diferente do que ele vive, para mim, no meu entendimento, ele está negando o nome do Senhor. Porque ali ele está envergonhando também o nome do Senhor. Ou seja, rapaz, eu vejo Augusto lá na igreja direto. Um exemplo, lá pessoal.
Mas lá no trabalho eu vejo o Augusto tirando graça com uma pessoa, com a outra, né? Não dá testemunho de crente. Você está envergonhando o nome do Senhor. Rapaz, que crente sem vergonha é esse? Né? É assim que fala. Tem muita gente que fala assim, rapaz, quando não dá nada, dá um crente. Graças a Deus que deu um crente. Mas mesmo quando nós não demos nada e demos um crente, né? Graças a Deus, nós temos que carregar esse testemunho para toda a vida. Feliz daqueles que nasceram no Evangelho e estão até hoje dentro do Evangelho do Senhor. Mas a maioria de nós já tivemos lá fora no mundo e hoje estamos aqui pregando a palavra, vivendo o Evangelho de Deus. Então nós temos que dar um testemunho maior ainda. Porque ontem nós estávamos lá, né? E nós ainda somos acusados por pecado que nós cometíamos, né? Quem acusa é Satanás, mas ele não tem poder nenhum de acusação sobre nossas vidas. Isso nós já sabemos. Porém, Satanás todo dia usa um infeliz ou outro para estar apontando nossos erros, defeitos que foi cometido muitos anos atrás. E nós temos que dar o nosso testemunho hoje, vivenciando, tanto dentro da igreja, quanto fora dela. Amém? Porque o mesmo Deus que amou também é fogo consumidor, né? Deus fala para nós que nada que façamos escondido seja revelado e pagaremos por isso. Vou seguir mais adiante um pouquinho, já tinha até passado essa parte. Jesus nos fala que para nós termos nosso nome citado, escrito no livro da vida, basta que nós também confessamos o nome dele como nosso único e suficiente Salvador aqui na terra. Ou seja, além de fazermos esse ato de fé, que é confessar o nome do Senhor, nós temos que falarmos de Jesus e pregar seu evangelho aonde quer que nós estamos. E pregar o evangelho não é simplesmente nós pegar o microfone e sair na rua com a caixa de som, falando a palavra de Deus. Não, nós pregamos o evangelho dando nosso testemunho onde quer que nós estamos. Vou dar um exemplo. A irmã Cassiane aqui, ó, a irmã Mara. A irmã Mara, eu conheci a Cassiane há alguns meses atrás na minha residência lá, né? Eles foram lá a negócio, a gente foi fazer uma palestra. Mas desde aquele dia que a gente observava a Mara sempre pregando para ela, como? Falando dela mesma, da vida espiritual dela com Deus, de como Deus transformou a vida dela. E a Cassiane foi observando, e a Mara foi levando a palavra. Quem convence a Cassiane é o Espírito Santo, não somos nós. Mas todo dia, você plantando a sementinha, uma hora vai germinar, né? Ou seja, nós, jovens, na nossa escola, no nosso local de trabalho, em todo lugar que nós temos, tem muita gente sedenta da palavra. Agora basta nós tirar um tempinho e começar a falar para essas pessoas devagar. Não precisa chegar assim, ei, senta aqui, deixa eu falar a palavra de Deus para você. Acaba vai fugir de nós. Mas é falando aos pouquinhos. Vai levando a palavra, leva uma palavra de apoio, leva uma palavra de comunhão, de perdão. Às vezes a pessoa está passando por um dia tão ruim na vida dela e o simples mensagem de você mandar um bom dia, Jesus te ama, a pessoa já se sente mais abraçado, né? E o Espírito Santo é quem vai lá na frente para fazer essa pessoa se converter dos pecados, né? Porém, aqueles que me negarem aqui na terra, também negarei diante do céu. Jesus nos mostra que nós temos que fazer algo a mais, além de só virmos para a igreja, né? Temos que levar o evangelho. Lá no livro de Marcos 16:15 ele fala, de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Ou seja, nós estamos aqui na terra para fazer esse ídolo do Senhor. Não tem outro meio termo. Jesus não nos deu essa liberdade toda para que nós tenhamos nossa vida, não vou falar nem pregressa, mas que nós tenhamos nossa vida de comodismo. O que é o comodismo para mim? É nós sair da nossa casa, vir para a igreja, terminou o culto, voltou para casa. Quantas pessoas nós estamos convidando para o culto? E essa palavra serve para mim também, né? Eu tenho convidado muita gente para o culto. Eu sei que Satanás está investindo muito pesado na vida das pessoas. Só que a gente tem que se doar um pouco mais. O pastor Giovanni citou um dia, eu não me lembro que dia foi, mas ele falou assim, quando a gente estava no mundo e a gente queria sair para uma resenha, para uma festa, para alguma coisa, a gente manda mensagem para o amigo, né? Ei, vamos ali e tal. O cara, não vou não, estou em casa. Moça, eu estou passando na tua porta. Bora, te ajeita. Pode deixar que eu pago, hoje é por minha conta. E para a igreja, para trazer a pessoa na igreja, a gente não tem a mesma atitude. A gente manda mensagem, ei, vamos na igreja hoje. O cara falou, varão, hoje não. Fique em paz, irmão. Deus abençoe sua vida. Nós temos que insistir mais. Insistir mais na vida daqueles que nós acreditamos que precisam estar do nosso lado, somando força, né, na caminhada. E todas as pessoas que não estão no evangelho, são essas pessoas que precisam.
e que nós precisamos delas juntamente conosco na caminhada. Amém? Então é isso aí, meus irmãos. Não vou levar muito tempo para a gente ter um ensaio ainda.